Oi pessoal, aqui começa então uma videoaula para que vocês consigam colocar a imagem de fundo e também eu vou explicar um pouquinho sobre como que funciona a escala para impressão e a exportação dos arquivos no Blender. Então, só para vocês terem ideia, né? A gente tem aqui um cubo, que seria a imagem inicial. E aí, se vocês quiserem colocar uma imagem de fundo, eu sugiro que vocês já escolham a vista, que vai ser a vista que vai ser referência para a imagem de fundo. Por exemplo, no caso de um pingente, vocês podem escolher a vista de topo. Então, vocês podem trocar aqui em View, aqui embaixo, canto inferior esquerdo, troca para vista ser a vista de topo. Lembrando que às vezes aparece como Top Perspective, só que a gente não vai querer visualizar em perspectiva, a gente quer visualizar da forma ortogonal. Então tem que apertar a tecla 5 do teclado numérico. Quem tiver notebook precisa configurar para que o teclado que está em cima das letras seja reconhecido como teclado numérico. Então, eu aconselho que use um teclado externo que tenha só aquele grupo, que são os números realmente para poder trocar, então, para Top Ortho, que significa uma vista ortográfica. Para a gente poder acrescentar uma imagem de fundo, tem que clicar nesse maisinho aqui. Esse mais, ele vai deixar vocês terem o campo de visualização Background Images. Então, seleciona aqui no canto inferior direito, depois de clicar no mais. Eu cliquei então no maisinho que abriu esse grupo de informação. Você vai clicar em Background Images. Depois que você selecionar Background Images, você pode clicar na setinha para visualizar então essa opção. Então, você clica dizendo que você quer uma imagem de fundo, que significa Background Image em inglês. Add Image, então você vai adicionar uma imagem de fundo. E agora vem os detalhes mais importantes. Se você colocar All Views, o que vai acontecer? Se você depois estiver na vista frontal ou na vista lateral, essa imagem vai aparecer. Então, se para você basta ter uma imagem, pode deixar como All Views. Agora, se você quiser ter imagens diferentes, uma imagem na frontal, outra imagem na lateral e assim por diante, você precisa trocar aqui e falar então que essa imagem só é para vista de topo. E aí essa imagem de fundo só vai aparecer quando você tiver na tua vista de topo ortogonal, tá? Então eu vou deixar All Views só inicialmente, mas quem quiser inserir em todas as vistas imagens diferentes como referência precisa colocar então só a vista correlacionada com o que você quer visualizar, tá? Então, All Views é para alguém que só vai carregar uma imagem de fundo, não precisa se preocupar, pode deixar All Views. Open. Então, você tem que ter salvo já a tua imagem de fundo, né? No caso aqui, eu vou pegar uma imagem que vai ser simbólica, né, do sapato na vista superior, mas no caso é uma foto também. O ideal seria que você tivesse a tua imagem em escala desenhada e que você escaneasse essa imagem para que ele mantenha a proporção do tamanho 1:1, que seria o tamanho real. Perceba então que já tem uma imagem de fundo como referência, no caso a imagem do sapato na vista de topo. Tá. Esse é o tutorial básico para vocês conseguirem inserir uma imagem de fundo na vista de topo, né? Então, só para que você visualize, se eu trocar agora para a vista lateral, ele continua aparecendo essa imagem. Por isso que eu disse que é importante que vocês entendam que se você quer uma imagem diferente na lateral da vista de topo, você precisa deixar claro que essa imagem que é da vista superior, ela vai acontecer só na vista de topo. Então, o que acontece? Quando eu estou na vista lateral, ela não aparece. E quando eu estou na vista de topo, ela aparece. Entenderam a diferença? Se eu coloco
essa opção aqui como All Views, que é essa opção, ele aparece em qualquer vista. Se eu correlacionar com uma das vistas, só aparece naquela vista ortogonal. Então, aqui na topo ortogonal ela aparece, só que quando eu troco para a vista frontal, por exemplo, ela não aparece. Então, só para a gente continuar a brincadeira, se eu quisesse inserir então uma que aparecesse na vista lateral, né, diferente da vista de topo, eu posso continuar adicionando imagens. Eu clico aqui em adicionar imagem, tá? Ele vai abrir mais uma opção aqui para eu preencher. Not set significa que eu não selecionei nada ainda. Então, eu já tenho uma primeira que é a imagem superior, que está na vista de topo. E agora eu tenho um outro grupo aqui que não tem nada configurado. Então, eu vou trocar para que apareça só na vista lateral direita, no caso, porque eu tô na lateral direita aqui. Lembrando que sempre tem que estar orto. Para aparecer o orto, eu tenho que apertar a tecla 5 no teclado numérico. Não pode ser o teclado que fica em cima das letras, tem que ser aquele teclado que fica no canto direito. Eu vou abrir então aqui o meu sapato na vista right, né, que é a vista lateral, open. E eu tenho aqui a imagem então do meu sapato na lateral. Entenderam? Então, quando eu olho de frente, eu não vejo nada. Quando eu olho de topo, eu vejo a imagem que eu escolhi para o topo. Quando eu vejo de lado, aparece a imagem que eu escolhi para ficar do lado. Então, esse aqui foi um tutorial básico para vocês entenderem como colocar a imagem de fundo correlacionando a vista com a visualização e lembrando que tem que colocar a opção como ortográfico apertando a tecla 5, ó. Se eu tirar a tecla 5, vai ficar em perspectiva, right perspective. No caso, não aparece a minha imagem de fundo. Se eu aperto 5, aparece como ortográfico, aparece a minha imagem de fundo.